Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos para mais uma aula sobre SPDA. Essa aula é relativa a medidas de proteção contra surtos. São medidas estabelecidas pela NBR 5419, a parte 4, onde estarei mostrando para vocês os pontos mais importantes relativos às proteções contra surto. Boa aula a todos! Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma aula sobre proteção contra descargas atmosféricas relativa à NBR 5419, a parte 2. A aula é sobre proteção, de sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura. Vamos fazer uma introdução sobre o sistema interno. Os sistemas elétricos e eletrônicos, todos eles estão sujeitos aos danos devidos aos impulsos eletromagnéticos causados pelas descargas atmosféricas. Isso é conhecido como, na NBR 5419, conhecido como LEMP, que são impulsos devidos aos impulsos eletromagnéticos causados pelas descargas. Ou seja, isso na verdade são surtos de tensão, que ocorrem devido às descargas que atingem as linhas elétricas, que atingem os sistemas de telecomunicações, que atingem fora do volume de proteção da estrutura. Então, esses impulsos eletromagnéticos, eles causam danos aos sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura. Para isso, é necessário tomar medidas de proteção. E a NBR 5419, a parte 4, ela propõe o seguinte: para que você evite danos nos sistemas internos, é necessária a instalação de medidas de proteção contra surtos, ou seja, contra impulsos eletromagnéticos, conhecidos na NBR 5419 como MPS, que são as medidas de proteção contra surto. Essas medidas de proteção são medidas adotadas para proteger os sistemas internos à estrutura, já que o sistema externo, ou seja, a estrutura, está protegida pelo método de Franklin, pela gaiola ou pelo método eletromagnético. Agora, a NBR 5419, ela propõe na sua parte 4 de 2015 as medidas de proteção contra surto, que estaremos tratando um resumo do que estabelece a NBR 5419. As medidas de proteção internas contra o LEMP, que eu já tinha definido anteriormente. O LEMP são impulsos eletromagnéticos causados pelas descargas atmosféricas, que podem incidir em linhas de transmissão, linhas elétricas, linhas de telecomunicações. Então, as medidas de proteção contra os impulsos eletromagnéticos, as medidas de proteção internas, isso faz com que nós dividimos o sistema interno em zonas de proteção. Essas zonas de proteção, que a gente conhece como ZPR, zonas de proteção, essas zonas são tipicamente, associadas a um espaço onde a severidade do impulso eletromagnético, LEMP, é compatível com a suportabilidade dos sistemas internos existentes. Então, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês? Uma tradução do que vem sendo colocado na norma. Que as zonas, elas são, teoricamente, associadas a um espaço
onde a severidade do impulso é compatível com a suportabilidade dos sistemas internos existentes. Bom, aqui na figura eu vou ilustrar para vocês, estou ilustrando aqui as zonas de proteção, né, e os dispositivos que serão utilizados para a proteção. Então, veja bem, a gente tem a zona de proteção conhecida como ZPR0 na estrutura. Essa zona ZPR0, ela é a zona de proteção dada pelo SPDA, ou seja, dada pelo para-raio vulgarmente conhecido, né, popularmente conhecido. Então, ZPR0 é a zona de proteção dada pelo SPDA externo. E aqui eu tenho a zona de proteção 1. Vocês podem observar que toda essa zona, toda essa região aqui delimitada, né? Eu tenho a fronteira de ZPR1, está aqui eu passando o mouse, essa fronteira de ZPR1 é a fronteira entre ZPR1 e a zona ZPR0, a zona de proteção contra descarga atmosférica zero. Eu tenho aqui mostrando para vocês também a zona de proteção 2, que é essa zona onde eu estou passando o mouse internamente. Então eu passo a ter uma zona externa, dada pelo SPDA externo, a zona ZPR1, essa zona maior aqui, e a ZPR2, essa zona de proteção interna aqui. E eu também tenho uma fronteira de ZPR2 com ZPR1, como eu estou passando aqui o mouse para vocês. Tem outros detalhes aqui, onde faz parte da MPS, que a norma chama de MPS, são medidas de proteção contra surto. Vocês podem observar aqui que eu tenho essa circunferência, representa equipotencialização de linhas que entram diretamente, né? Ou diretamente por meio do DPS, que são dispositivos de proteção contra surtos. Então, eu tenho uma equipotencialização local. Olha só para vocês a linha de telecomunicações. Eu vou ter uma equipotencialização local, vou dar proteção através da equipotencialização, proteção por meio também de dispositivo de proteção contra surto, que é o caso do DPS. Da mesma forma, a tubulação de água metálica, né, onde eu vou estar dando a proteção aqui por equipotencialização. Aqui esse quadradinho representa um equipamento. Esse equipamento ele está dentro da zona ZPR1. Esse equipamento será feita a sua equipotencialização e a inserção também de dispositivos de proteção contra surto, o DPS. Também aqui em cima eu tenho a linha de energia elétrica, fazendo aqui nessa linha de energia elétrica a equipotencialização e a colocação de dispositivos de proteção contra surtos, classificados como classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 de dispositivo de proteção contra surto. O sistema de antenas, né, eu faço a equipotencialização, né, com medidas de proteção contra surto também, faço a equipotencialização e é colocado também dispositivos de proteção contra surto para linhas ou na verdade, para antenas. Aqui eu tenho o mastro ou guarda-corpo, eu faço a equipotencialização dele. Então, o que vocês têm que entender? Entender o seguinte, que a norma, agora, NBR 5419, a parte 4 trata das MPS, são medidas de proteção contra surto, onde essas medidas são segmentadas em zonas. Lembrando que a zona 0, ZPR0, é a zona externa, né? É a zona que a proteção é dada pelo SPDA externo. E internamente eu tenho a zona 1, zona 2. E eu tenho as medidas para proteger, no caso a equipotencialização,
É uma medida de proteção, e também a colocação de dispositivos contra surto, né, que é os DPS. ZPR1, barras de equipotencialização na fronteira, né, o que significa isso? Aqui em volta dessa fronteira aqui, a gente faz uma equipotencialização e dentro dessa região os equipamentos estão equipotencializados. ZPR2, barras de equipotencialização na fronteira. Então tem ZPR2, equipotencialização. ZPR1 realizando a equipotencialização, ou seja, colocar todos os dispositivos no mesmo potencial. Sistema interno. Bom, aqui tem uma figura que foi adaptada da NBR 5419, sua parte 2, onde eu tenho o SPDA mais a blindagem e tenho aqui a fronteira da ZPR1. O que eu estou colocando aqui? Eu tenho uma descarga aqui, né, que incide, né, numa linha, por exemplo. Eu tenho I0, que é a corrente de surto. Tem H0, que é o campo eletromagnético. Tem aqui a minha zona de proteção ZPR0. Internamente, eu tenho aqui, vocês podem observar, eu tenho a zona ZPR2, onde eu vou ter uma tensão U2, uma corrente I2 e um campo eletromagnético H2. E aqui eu tenho um equipamento, né, um objeto vulnerável a danos. Então eu estou pegando esse invólucro aqui, né, fechando isso em uma zona, dando proteção a esse equipamento que é vulnerável a danos. Tá? E se a gente observar também, essa ZPR2 interna, ela tem uma blindagem. Então eu faço uma blindagem externa, né? Essa blindagem externa, ela vai proteger, né, o dispositivo interno, ou seja, o equipamento interno e que é vulnerável aos danos. Tá. Outro ponto importante que a gente tem que observar é o campo eletromagnético H1. É o campo que incide na zona ZPR1, onde eu estou passando o mouse. Então, eu vou ter uma tensão U1 de entrada e uma corrente H1 de entrada. Ou seja, tensão e corrente são as tensões e correntes pertencentes à zona 1, ou seja, descargas, impulsos eletromagnéticos que incidem na zona 1. E aqui pelo lado de fora, vocês podem observar, eu tenho corrente parcial da descarga atmosférica, eu tenho uma tensão U0 e uma corrente I0, que são tensões e correntes pertencentes à zona 0 e à zona 1. São descargas que incidem fora da estrutura, em linhas, né? Então, a gente tem que tomar medidas de proteção. Eu tenho EP aqui, que é equipotencialização principal, e EL, equipotencialização local. EP, olha, eu tenho aqui na ZPR0 uma equipotencialização principal e depois, aqui logo na entrada, uma equipotencialização na entrada da ZPR1, na fronteira de ZPR1 com ZPR2, eu tenho uma equipotencialização local, ou seja, colocar todos os elementos, todos os objetos, né, equipotencializados. E também na fronteira de ZPR2 e ZPR1, a gente coloca um dispositivo de proteção contra surto, que é o DPS. E na entrada também, na fronteira de ZPR1 com ZPR2, colocamos um dispositivo de proteção contra surto e também fazemos uma equipotencialização principal. Então, dessa forma, a gente tem um entendimento, né, de como as medidas devem ser tomadas para a proteção interna do meu sistema. São medidas de equipotencialização, blindagem, colocação de dispositivo de proteção contra surto.
Aqui também eu tenho uma medida de proteção usando blindagem espacial em ZPR1 e DPS na entrada. Né? Os equipamentos estão protegidos contra surtos, né? Conduzidos. Ou seja, essa tensão U1, que é a tensão na zona 1, ela é muito menor do que o 0. E I1 é menor do que I0, que é a corrente que está vindo, oriunda da corrente parcial da descarga atmosférica. Então aqui eu tenho uma blindagem da zona de proteção 1, aqui eu tenho internamente um equipamento vulnerável a essa descarga. O campo eletromagnético H1, a tensão U1 e a corrente I1. E aqui eu tenho na entrada da zona uma equipotencialização principal, né, e um dispositivo de proteção contra surto e contra, né, campos magnéticos irradiados. Então, as medidas internas de proteção vão desde blindagem, equipotencialização e inserção de dispositivos de proteção contra surto. Ainda continuando, eu tenho aqui um SPDA externo. Aqui eu não tenho nenhuma blindagem, um exemplo, nenhuma blindagem externa à zona ZPR1. Tem ZPR0 aqui, ZPR1. E aqui eu tenho uma blindagem. Vocês podem observar essa linha mais cheia aqui. É uma blindagem no meu dispositivo. Ou seja, na verdade é um uso de linhas internas blindadas. E a inserção na entrada da ZPR1 e fronteira com o ZPR2, com o ZPR0, eu tenho a colocação de um dispositivo de proteção contra surto. Então, essas linhas que estão adentrando internamente a ZPR1 são linhas blindadas. Então, eu tenho linhas blindadas. Então, eu faço uma blindagem nessas linhas, que são linhas elétricas, né, que incidem dentro da zona, ou seja, são inseridas na estrutura para alimentar a edificação. E aqui eu tenho uma equipotencialização principal e o dispositivo de proteção contra surto na entrada, na fronteira da zona ZPR1 com a zona ZPR0. Bom, o projeto de MPS. O MPS, conforme a norma, são as medidas de proteção contra surto. As medidas de MPS de proteção contra surto, elas podem ser projetadas para proteção de equipamentos contra surtos e campos eletromagnéticos. Então, as MPS são medidas de proteção contra surto. Elas podem ser projetadas para proteção de equipamentos contra surtos e campos eletromagnéticos. Bom, proteção contra surto, a gente pode trabalhar com os DPS, dispositivo de proteção contra surto, campo eletromagnético. A gente pode trabalhar com a equipotencialização e a blindagem daquele equipamento onde se quer dar uma proteção adequada e interna. Bom, abaixo eu estou ilustrando alguns exemplos de MPS, de medidas de proteção contra surto. Então eu posso fazer a proteção contra surto e campos eletromagnéticos. Contra campo eletromagnético, podemos fazer a proteção através de blindagem. Né? Blindagem de linhas, blindagem de própria estrutura de equipamento, fazer uma blindagem de proteção. E também a colocação de dispositivos de proteção contra surto. Vocês podem observar na zona 0, que é aquela zona externa à estrutura, eu tenho um DPS na minha entrada e tenho uma equipotencialização principal. DPS na zona 1, tá? Esse DPS na zona 1 e juntamente com uma equipotencialização local. E depois eu tenho um DPS adentrando a zona 2.
né? E esse DPS na zona 2 vai me dar proteção direta do equipamento. E aqui eu tenho uma potencialização do próprio equipamento direto aqui. Então, são as medidas que a gente pode adotar e pode ser projetada. Aqui eu tenho as fronteiras blindadas, como eu tinha colocado para vocês. Isso aqui é uma linha elétrica, né? Ela vem. Então eu tenho aqui as fronteiras blindadas, né? Que são essas linhas cheias. Então a blindagem ela é utilizada para proteger contra os campos eletromagnéticos induzidos pelos impulsos elétricos e eletromagnéticos causados pela descarga. E aqui eu tenho ES, que eu não comentei, que é uma equipotencialização suplementar nas zonas EPR2, que já é uma zona que envolve o equipamento, que é o objeto vulnerável. Então, pessoal, as medidas de proteção contra surto, elas vão desde um sistema de equipotencialização até um sistema de DPS coordenado, que é o dispositivo de proteção contra surto, e até a blindagem de linhas elétricas, de linhas de telecomunicações, blindagem, a colocação de invólucro blindado em equipamentos. Isso pode ser projetado utilizando, né, sempre o conceito das medidas de proteção contra surto estabelecida pela NBR 5419. Então, eu tenho que proteger contra surtos de tensão, tenho que proteger por campos eletromagnéticos induzidos devido à descarga, devido aos impulsos eletromagnéticos, conhecido como LEMP. Né? Isso tudo internamente, dando uma proteção maior. Aí eu queria fazer lembrar a vocês o seguinte, que lá no gerenciamento de risco, nas 5 aulas que vocês têm no canal do YouTube, no meu canal, Luciano Duque, tem um sistema de gerenciamento de risco, onde todas essas medidas de proteção, todo esse sistema de blindagem, se utiliza linha blindada, se tem sistema de blindagem, se tem DPS coordenado, isso tudo faz com que o risco seja minimizado. Então, a adoção das medidas internas são obrigatórias. Para quê? Para você minimizar o risco. O que a gente chamou lá os danos, né? Lembra lá na primeira aula de gerenciamento de risco, que são os danos, o dano D1, que é o dano, né, aos seres vivos por choques elétricos. O dano D2, nós vimos, são os danos físicos, né? Os danos físicos devido aos efeitos da corrente das descargas atmosféricas, incluindo o centelhamento, por exemplo. E o dano D3, que nós vimos lá na primeira aula de gerenciamento de risco, são as falhas dos sistemas internos, ou seja, as falhas dos sistemas internos devido ao LEMP. Para evitar esse tipo de dano, que é o dano D3, o que a norma propõe? Na sua parte 4, ela propõe a adoção de medidas de proteção contra surto, que variam de equipotencialização, de blindagem e de colocação de sistema de coordenado de DPS. Medidas básicas contra o LEMP, que são os impulsos eletromagnéticos produzidos pelas descargas. Algumas medidas, já tinha comentado, medidas básicas de proteção contra o surto, aterramento e equipotencialização, vimos anteriormente, sempre dentro interno da zona, temos que equipotencializar, ou seja, colocar todo mundo no mesmo ponto, no mesmo nível de aterramento. Blindagem magnética. Essa é uma outra medida. Blindagem magnética. Blindar as linhas, por exemplo, e roteamento das linhas que adentram a estrutura, que vão alimentar. Que linhas são essas? São as linhas elétricas, linhas de telecomunicações. Então, a segunda medida é a blindagem magnética. Ou seja, como é que você faz uma blindagem magnética?
Você vai proteger aquela estrutura contra a indução de campos eletromagnéticos. A blindagem é feita através de uma colocação, por exemplo, de uma linha blindada. Eu vou usar uma linha com cabo blindado, vou fazer uma blindagem naquela linha, ou até fazer roteamento dessas linhas. Segunda medida é a coordenação de DPS, ou seja, vimos anteriormente nas figuras, colocação de DPS nas fronteiras das zonas até atingir o nível máximo de proteção pela coordenação dos DPS. E a quarta medida são interfaces isolantes, né? Colocar linhas isoladas, ou seja, interfaces que isolam as zonas de proteção. Isto vai aumentar o nível de proteção, reduzir os danos D3, que são aqueles danos provocados pelas falhas dos sistemas internos devido ao LENC. Né? Então, essas quatro medidas: equipotencialização, aterramento, blindagem magnética e roteamento das linhas, e a instalação de DPS, uma coordenação de DPS na entrada da linha de energia, na entrada do sistema de telecomunicações também, no sistema de antenas. Então, fazer uma coordenação de DPS e a utilização de interfaces isolantes. Bom, ainda falando das MPS básicas, ou seja, das medidas de proteção contra surto básica, o sistema de aterramento ele faz a condução e a dispersão das correntes de descarga atmosférica para o solo. Então, o aterramento ele faz parte do sistema de proteção interna e do sistema de proteção externa também. A rede de equipotencialização, colocar todo mundo no mesmo potencial, evitando diferença de potencial entre uma zona e outra zona de proteção, ele minimiza essa diferença de potencial. Essa diferença de potencial pode surgir tensões, surtos de tensão, né? E pode reduzir também o campo magnético. Se você está equipotencializado, você também consegue colocar todo mundo no mesmo potencial, todo mundo está no mesmo nível de campo elétrico e vai estar no mesmo nível de campo magnético. As blindagens especiais, elas atuam com o campo magnético dentro da zona, decorrente de descargas diretas, né? Aquelas descargas que acontecem diretas ou próximas à estrutura. Nós tínhamos visto isso. A descarga ela pode cair próxima da estrutura e ser induzida internamente. Né? Então, essas blindagens especiais, elas reduzem internamente o surto. Né? O roteamento das linhas pode minimizar os laços de indução e reduzir surto. Né? Então, o que seria esse roteamento? Você faz um roteamento de tal forma que as linhas não estão próximas umas das outras. Porque elas estando próximas, né? Se tem uma descarga em uma linha, próxima a uma linha, ele pode induzir em outra linha, no sistema de telecomunicações, induzindo no sistema elétrico. Então, rotear é distanciar e fazer com que essas linhas entrem de forma distanciada, roteada, né, para evitar os laços de indução e reduzir, gente, os surtos. Né? Então, são medidas que devem ser planejadas na hora de desenvolvimento de um projeto, né? Ou um projeto já constituído, né? Uma edificação já pronta, e eu quero adotar essas medidas. Né? O roteamento de linha, talvez ele fica muito complexo no caso já de uma estrutura já existente, onde as linhas já estão fixas, né, entrando naquele ponto. E a gente pode adotar outras medidas, né, se não tiver potencialização, verificar se o sistema de aterramento está correto. E também fazer algumas blindagens espaciais. Né? O que seriam essas blindagens espaciais? É blindar aquela região. Tem uma sala, um exemplo, um hospital, uma sala de cirurgia. Eu vou fazer uma blindagem especial, né, para reduzir os campos magnéticos dentro dessa zona de proteção. Coordenação de DPS, esse é comum e vocês encontram em algumas edificações, nem todas apresentam a coordenação adequada de DPS. Né? Essa coordenação de DPS ela vai minimizar
os efeitos de surtos, né, que são surtos que são originados interno ou externamente, né? Você pode ter uma descarga atingindo externa uma linha, e essa linha ela entra dentro da edificação. Então, na entrada do quadro da concessionária vai ter um conjunto coordenado de DPS que vai fazer esse tipo de proteção. Interfaces isolantes. Você instalar interfaces isolantes minimizam os efeitos dos surtos, né, em linhas que estão entrando nas zonas de proteção. Então, criar sistemas isolantes entre as interfaces, entre uma zona de proteção e outra zona de proteção. O aterramento e a equipotencialização. Falar um pouquinho do aterramento e equipotencialização, segundo a NBR 5419, a parte 4. Tanto o eletrodo em forma de anel ao redor da estrutura, quanto o eletrodo natural, usando as armaduras das fundações, devem ser interligados. Isso é muito importante, que é a equipotencialização. Então, o aterramento fora da estrutura, ou seja, o aterramento da estrutura, os eletrodos devem estar conectados em anel. A norma não permite você fazer aterramento isolado, né, pontual, e sim todos os eletrodos eles devem estar equipotencializados, eles devem estar conectados em um anel ao redor da edificação. Esse anel vai ser os eletrodos interligados com uma profundidade de 50 centímetros, uma vala de 50 centímetros, onde um cabo nu de cobre circunda a edificação a 1 metro da parede, né? Isso está na NBR 5419, a parte 3, né? Isso eles devem estar interligados. Agora, se a edificação utiliza um sistema embutido, que é o SPDA estrutural, também as colunas, os pilares, eles devem estar equipotencializados, ou seja, interligados. Aqui eu tenho um exemplo, uma figura onde mostra o sistema de aterramento, a interligação para a equipotencialização. Então, imagina um sistema estrutural, por exemplo, onde eu tenho todas as minhas malhas de aterramento. Aqui a malha, o sistema de aterramento aqui. Eu faço uma conexão em anel, né? E fecho toda a minha estrutura, dando uma equipotencialização, uma interligação por equipotencialização, e fazendo também a conexão de todo o sistema de aterramento, de forma que eu não tenha diferença de potencial. Tá? Então, aí um exemplo de um sistema de aterramento e equipotencialização que vai permitir dar uma blindagem e uma proteção à minha estrutura. Aqui ainda exemplo de uma edificação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui que é uma edificação com uma rede reforçada em forma de malha. Então tem a edificação 1. Tenho 2 aqui que é uma torre pertencente à mesma área, né? Tem um equipamento autônomo 3 aqui, nessa torre. E 4, tem a bandeja de cabos. Está aqui uma bandeja de cabos. Vocês podem observar, né, que isso aqui imagina um terreno, onde nesse terreno eu tenho a estrutura 1, na estrutura 1 também, olha, veja bem, uma edificação aqui conjugada com uma outra edificação. E eu tenho 4 aqui, que é uma bandeja de cabos, né? Então a linha vai entrar na edificação 1, por exemplo, passa por aqui e vai alimentar a outra parcela da edificação 1. O muito importante é o aterramento e a equipotencialização. Vocês podem observar que todas essas linhas vermelhas, né, o sistema de aterramento está interligado, está integrado, né, e tudo equipotencializado. O mesmo potencial no ponto 3 tem que ser o mesmo potencial no ponto 2, no ponto 1, no ponto 4. Tá? Então, num exemplo dessa estrutura, todo o sistema de aterramento ele deve ser fechado em anel, né, e interligados, ou seja, de tal forma que você não tenha diferença de potencial, fazendo assim todo o sistema de equipotencialização, porque a malha aqui em vermelho de aterramento, né, vai me permitir
equipotencializar, conectar todo mundo no mesmo ponto de aterramento. Isso vai me dar uma proteção. Então, não posso ter sistemas isolados. Então, o aterramento da edificação 1 tem que ser o mesmo, ou seja, eles devem estar integrados em malha, vão estar ligados aí. Bom, outro ponto que é a interligação de partes condutoras de sistemas internos em uma interligação para equipotencialização. Então, eu tenho uma configuração básica, né? Eu tenho uma configuração em estrela, que a gente chama em S, que é a equipotencialização. Aqui tem a simbologia. Eu tenho barra de equipotencialização, tem condutor para equipotencialização, tem um equipamento que eu quero equipotencializar, que é o quadradinho, ponto de conexão, que é o pontinho preto aqui, e um ponto de referência para o sistema de aterramento, e SS é uma configuração estrela, e NM é uma configuração em malha. Então, tem a configuração estrela, tem aqui o equipamento a ser equipotencializado, tem aqui, olha, o condutor de equipotencialização. Podem observar, ó, essa configuração S. E esse ponto central aqui é o ponto de conexão para a interligação da equipotencialização. Então, eu equipotencializo, jogo todo mundo nesse ponto, uma barra de equipotencialização, pegando esse equipamento, esse, ligando nesse ponto. E do outro lado, eu tenho uma configuração em malha, equipotencialização em malha. Então, eu tenho um equipamento ligado no outro equipamento, onde aqui eu tenho uma equipotencialização, né, o condutor de equipotencialização em volta, né, de todos, construindo assim uma malha. Né? Então, eu tenho um sistema de equipotencialização em estrela e equipotencialização em malha. Aqui eu tenho a interligação para equipotencialização. Né? O que a gente está mostrando aqui? Eu tenho aqui a barra de equipotencialização, olha, uma barra de equipotencialização, e tenho aqui o ponto de referência para o sistema de aterramento. Então, aqui eu tenho o meu sistema de aterramento chegando nesse ponto. Aí, esse sistema de aterramento tem uma barra de aterramento aqui, uma BEP, uma barra de equipotencialização, e ela está conectada com os demais sistemas de aterramento. Da mesma forma, tem meu sistema de aterramento, né, na estrutura ou fora da estrutura, e eu estou aqui equipotencializando em estrela e na configuração em malha. Aqui outros exemplos, a combinação, né, da interligação para equipotencialização, a combinação 1, né, eu tenho combinação estrela e a combinação em malha, equipotencialização estrela e malha, que vocês podem observar, e aqui a combinação 2, né, é a combinação em malha e malha juntos. Né? Então, é importante a equipotencialização, né? Que eu tenho a mesma definição anteriormente, a interligação das equipotencializações, em mais escuro aqui, em linha cheia, isso é muito importante. Barra de equipotencialização. Vamos falar um pouquinho. As barras de equipotencialização elas devem ser instaladas para redução de tensão entre todos os condutores de serviços que adentram as zonas, condutor de proteção, componentes metálicos dos sistemas internos, por exemplo, gabinetes, invólucros, racks. Então, o que significa que eu estou querendo colocar aqui? Que as barras de equipotencialização elas devem ser instaladas para a redução de tensão. Bom, a barra de equipotencialização para reduzir a tensão entre quê? Entre todos os condutores de serviços que adentram a minha zona de proteção, entre o condutor de proteção e entre os componentes metálicos dos sistemas internos. Por exemplo, os gabinetes, os racks. Então, eu tenho que colocar essas barras de equipotencialização para a redução dessa tensão, para evitar as tensões de surto. E outro ponto é a blindagem magnética da zona de proteção na periferia dentro da estrutura. Materiais e dimensões dos componentes. Bom, eu tenho uma tabela abaixo, ela foi extraída da NBR 5419, da parte 4. Essa tabela, ela tem as dimensões, né, por exemplo, dos componentes da equipotencialização, conforme estabelece a NBR 5419 na sua parte 4.
Barras de equipotencialização, elas podem ser de cobre, aço cobreado ou galvanizado. O material aqui, cobre ou ferro. Eu tenho a seção transversal dessa barra de equipotencialização, 50 milímetros. Os condutores para a conexão de barras de equipotencialização e o subsistema de aterramento. Quais são as espessuras desses condutores? Condutores para a conexão de barra de equipotencialização de subsistema de aterramento. Se for cobre, 50 milímetros, ferro, 80 milímetros quadrados. Condutores para a conexão entre barras de equipotencialização. Então, os condutores que são utilizados para conectar barras de equipotencialização. Eu posso ter cobre, alumínio e ferro. Então, condutores para a conexão entre barras de equipotencialização. 16 para cobre, 25 para alumínio e 50 para ferro. E condutores para a conexão de partes metálicas. Muito importante. Eu vou ter um condutor para ligar as partes metálicas internas da instalação na barra de equipotencialização. Eu quero ligar o rack numa barra de equipotencialização. Por exemplo, qual é a bitola que eu tenho que usar? Se for cobre, 6 milímetros, alumínio 10 e ferro 16. Condutores internos para o aterramento. Condutores internos de aterramento para o DPS. Aí o DPS classe 1, classe 3, classe 1, 2, 3 e outros DPS, outras classes, né? O condutor é de cobre. Qual é o condutor que eu tenho que utilizar no DPS? 16 para a classe 1, 6 para a classe 2, 1 e 1 para as demais classes, 1 milímetro quadrado. Então, condutores de aterramento para DPS. Aquele condutorzinho que você vai fechar os blocos de DPS, jogar para o terra. Se for classe 1, esse condutor tem que ser 16 milímetros quadrados. Se for classe 2, 6 milímetros quadrados. Bom, blindagem metálica e roteamento de linhas. As blindagens metálicas, pessoal, elas podem reduzir o campo eletromagnético, né, o campo magnético, assim como a intensidade de surtos que são induzidos internamente. Um roteamento adequado das linhas internas, também eles podem minimizar a intensidade dos surtos induzidos internamente. A blindagem especial é outro ponto importante. Ela define zonas protegidas que podem cobrir toda a estrutura ou uma parte da estrutura, um cômodo ou apenas o gabinete do equipamento. Então, a blindagem especial, imagine você tem um equipamento, você blinda esse equipamento, faz uma blindagem especial nesse equipamento, né? Essas blindagens especiais, elas podem ser em forma de grade. Você vai pegar um equipamento, botar dentro de uma grade, um gradil, né? Ou blindagens metálicas contínuas, ou compreender os componentes naturais da própria estrutura. A própria estrutura pode ser uma grade de blindagem. Blindagens especiais, elas são aconselháveis onde for mais prático e útil. Não é obrigatório, ela é aconselhável para você minimizar os danos D3, que são os danos provocados por falhas dos sistemas internos devido ao LEMP, que são os impulsos eletromagnéticos provocados pelas descargas. O que está sendo colocado aqui é você colocar essas blindagens especiais onde for mais prático e útil proteger uma zona específica da estrutura, em vez de várias partes do equipamento. Bom, falando dos roteamentos das linhas internas e interfaces isolantes, um roteamento adequado das linhas internas minimiza os laços de indução, né, que pode provocar, né, o surto. Isso vai reduzir, né, a criação de surtos de tensão dentro da estrutura. A área do laço pode ser reduzida por rotear os cabos. A gente roteia os cabos em caminhos distintos, junto aos componentes naturais da estrutura que fazem parte, que formam, que foram aterrados, né? Ou rotear junto às linhas elétricas, fazer um roteamento. Pode ainda ser necessário distanciar as linhas de energia, rotear e distanciar as linhas de energia e linhas de sinal não blindadas para evitar as interferências. Interfaces isolantes, gente, elas podem ser usadas para reduzir os efeitos do LEMP. A proteção das interfaces contra sobretensão, quando necessária, pode ser alcançada usando DPS, né? A gente pode alcançar usando DPS. Parâmetros relevantes do LEMP,
tem aqui os parâmetros, essa tabela eu vou apresentar para vocês, onde o LEMP está associado à amplitude. Então eu tenho fonte primária de danos de LEMP como definidas pelos parâmetros de acordo com o nível de proteção, de 1 a 4. A amplitude para o nível de proteção, por exemplo, classe 1, 2, 3 e 4, a corrente em kA. Tenho aqui as correntes variando de 200 a 100 kA. Isso aqui é a corrente que adentra a zona 0 externa. Aqui tem a duração do impulso de 10 a 350 microsegundos, de 1 a 200 microsegundos, de 0,25 a 100 microsegundos. Aqui nós temos a taxa de variação para o nível de proteção, em kA por microsegundos. Então essa tabela é importante. E aqui os efeitos relevantes. Corrente parcial da descarga atmosférica, indução. Então esses valores, eles nos permitem nortear nos níveis de proteção estabelecido pela NBR 5419, parte 1. Tem esses níveis de corrente e os níveis de duração do pulso. Tipos de blindagens. Aí eu vou passar rápido para vocês alguns tipos de blindagem. Blindagem 10 metros por 10. Eu faço uma blindagem, uma malha 10 por 10. Tem aqui uma blindagem tipo 2. É uma blindagem 50 por 50 por 10. E aqui eu tenho uma blindagem tipo 3, que é 10 por 10 por 50 metros. Essa blindagem é a blindagem dada à minha estrutura. E aqui eu tenho uma tabela que mostra a blindagem, a largura. Eu tenho a largura, comprimento e largura, e a altura da blindagem. 10 por 10 por 10, 50 por 50 por 50, 10 por 10 por 50. E aqui eu tenho o campo magnético máximo, a corrente em ampere por metro, que vocês podem estar observando aí na tabela. Instalação de DPS, DPS classe 1, DPS classe 2, classe 3. Veja que o DPS classe 1 no quadro geral, DPS classe 2 no quadro de distribuição, DPS classe 3 implantado nas linhas metálicas, por exemplo, na linha telefônica, na linha de internet, que chegar no prédio, DPS nas tomadas, aqui DPS nos circuitos terminais. Então, classe 3 de DPS, ele vai abordar os DPS, até na DPSzinho que vocês podem colocar na tomada, que é o último nível de DPS. Então, essa figura mostra as classes de DPS, classe 1, 2 e 3. Classe 1 suportar uma tensão maior, uma corrente de surto do LEMP maior. Classe 2 e classe 3. Cada classe tem o nível de proteção adequado, que vocês podem ter observado na tabela anterior. Aqui tem um exemplo básico de diferentes fontes de danos. Já tinha comentado anteriormente, na aula de gerenciamento de risco, a primeira aula, que S1 é a descarga atmosférica na estrutura. Pode ver aqui, caiu na estrutura. Quem protege? O SPDA externo. Descarga atmosférica próxima à estrutura. Então, eu tenho aqui S2, próxima à estrutura. Olha aqui o radial do campo que vai. Olha, vai incidir linhas elétricas, sinal de dados, pode induzir internamente. S3, descarga atmosférica nas linhas. Está aqui, caiu na linha. Então, tem que proteger, botar DPS aqui. Descargas S4, próxima à estrutura. Caiu aqui, próxima à estrutura. Isso pode induzir dentro do meu sistema. Então, internamente, eu tenho que colocar os DPS, fazer a potencialização, aterramento, blindagem, tudo que nós vimos anteriormente. Tomar as medidas internas e as medidas externas. Medidas externas é fazer um projeto adequado de um SPDA, gaiola de Faraday ou esfera rolante, que é o método eletromagnético. E tomar as medidas internas para proteger todos esses tipos de descarga, S1, S2, S3 e S4. Lembrando que a descarga que pode cair na linha, ela só pode ser protegida porque ela vai provocar dano interno na edificação. Bom,
Para a gente concluir a nossa aula, eu tenho aí a bibliografia que foi utilizada, a ABNT 5419, a parte 1, e a ABNT 5419, a parte 4. Bom, gente, assim a gente finaliza essa aula, uma aula de medidas de proteção contra surto, que são estabelecidas pela NBR 5419 de 2015.